aula de hoje, a gente vai falar sobre as possibilidades de experimentos envolvendo o ambiente físico da pessoa. Em geral, a casa, né? Onde a pessoa está sendo atendida. Ela pode estar sendo atendida no trabalho também, pode estar sendo atendida em casa, o que, assim, eu acho que é o mais comum, a maioria das pessoas é atendida em casa, embora tenha gente hoje em dia, principalmente agora com a pandemia, que esteja sendo atendida no carro, né? Porque às vezes é o local com mais privacidade que elas encontram. Mas, em geral, a gente vai falar mais sobre a casa da pessoa, tá? Como explorar a casa da pessoa, o ambiente físico da pessoa, para conhecer mais sobre ela, certo? Então, vamos às possibilidades? Só que antes de falar das possibilidades, eu acho legal falar um pouquinho sobre as fronteiras e os limites dentro de uma família. Né? Carol, Quando a gente estava... Oi? Deixa eu só fazer um comentário rapidinho, assim, Uhum. que é um comentário que a gente tem feito em todas as aulas, né, que a gente vai estar trazendo aqui uma série de possibilidades experimentais no que se refere ao uso do contexto virtual. Mas quando a gente trabalha em gestalterapia, o experimento ele precisa surgir do que está acontecendo ali na relação, né? O que a gente está fazendo é mostrar possibilidades, mas a ideia não é que a pessoa use essas possibilidades como uma espécie de uma caixa de ferramenta que ela vai pegando as coisas ali sem estar conectando essas coisas, essas ferramentas, essas possibilidades com o que está sendo vivido. Então, o experimento em gestalterapia ele faz sentido quando de alguma forma ele ajuda a trazer algo que já está presente, algo que quando ele ajuda a aproximar terapeuta e cliente, quando ele ajuda a trazer mais possibilidades de troca, trocas mais intensas, e para que essas trocas sejam mais intensas é muito importante que o experimento surja do que tá acontecendo ali, do clima, do momento, do que está sendo vivido. Mas, como qualquer artista, né, vamos pensar um pintor, né, o pintor ele precisa traduzir o afeto, traduzir a experiência humana, mas para que ele consiga fazer isso, ele precisa saber usar o pincel, saber usar as tintas. Então, o que a gente está trazendo para vocês é um pouquinho isso, saber usar o pincel, saber usar as tintas, dentro do contexto da virtualidade. Mas é muito importante que esse tipo de recurso seja utilizado de forma coerente com o que é vivido a cada instante, em cada relação. Vai lá, Carol, eu só quis enfatizar isso. Com certeza. Então, assim, falando um pouquinho sobre as fronteiras, de repente, Marcelo, se você quiser falar um pouquinho sobre isso também, né? Dentro de uma família, existem várias fronteiras, né? Cada subsistema da família representa, cada parte da família representa um subsistema, e dentro desses subsistemas existem fronteiras que podem ser mais fluidas ou podem ser mais rígidas. Você quer falar um pouquinho sobre isso, Marcelo? Eu falo. Não, pode... Opa. Pode seguir, Carol. E se eu sentir necessidade, eu te interrompo. Por que eu escolhi? Por que ao pensar no que a gente falaria hoje no tema, sobre esse tema, me deu vontade de falar sobre as fronteiras. Vocês vão entender um pouquinho mais adiante, quando eu for falando das ideias que a gente tem sobre experimentos que a gente pode fazer usando a casa. Existem famílias em que as fronteiras são flexíveis demais, né? Nessas famílias, os adultos podem não ter, os adultos e até as crianças também podem não ter segredos entre si, pode ser tudo falado na frente de todo mundo, não tem muita privacidade. Existem casos em que, inclusive, não tem nem porta. Não sei se vocês já entraram em contato com alguma família assim, não sei se alguma família daqui é assim, mas existem famílias em que os cômodos não têm portas, os quartos ou até mesmo os banheiros. Né? Isso acaba sendo assim digamos assim, um extremo, né, em que as fronteiras são muito, muito, muito fluidas, ou existem casos um pouquinho menos extremos, mas que, por exemplo, as pessoas entram sem bater, ou as pessoas não podem, em determinados momentos, ficar com a porta fechada, em geral as pessoas usam as portas abertas e tal. E isso pode aparecer muito facilmente no atendimento online.
eu vou falar um pouquinho de possibilidades de experimento que a gente pode fazer usando isso, né? O que a gente pode explorar para fazer isso, e só contar um casinho assim que pode ilustrar isso que eu estou falando. Eu estava dando supervisão sobre um caso outro dia em que a psicóloga me falou que o pai e a mãe usavam o mesmo aparelho de celular. Ok, aí a gente ficou com isso, mas a situação financeira deles é difícil, não teria dinheiro para comprar um outro celular. Não, não, eles têm uma situação financeira legal, mas o pai e a mãe só têm um celular. Então, quando manda mensagem para o pai, tá mandando para a mãe também. Aí eu fico com aquilo na cabeça, assim. Aí eu comecei a fazer perguntas, assim, para explorar como é que eram essas fronteiras nessa família, né? Eu falei para ela, e eu dei o exemplo de casas em que as pessoas, em que não tem porta, ou que as portas estão sempre abertas e tal. E ela falou, sabe que eu não tinha me atentado para isso, mas agora lembrando, eu já observei que o cliente é uma criança, no caso é uma criança, quando ele vai me mostrar alguma coisa fora do cômodo onde ele está, eu não vi porta, eu só vi como é que chama? O batente, né? Só vi assim, a estrutura, mas não tem porta, que ele sai e volta e tal. E aquilo fez muito sentido com tudo aquilo que ela estava contando, que ela estava trazendo sobre aquela família, sobre como aquele pai era, sobre como a mãe era, como a criança se colocava, os medos que a criança estava tendo, as inseguranças da criança. Aquilo fez muito, muito sentido para gente. E isso só apareceu porque a gente estava no online, né? Porque eles estavam no online. Porque dificilmente a pessoa vai falar, não, porque lá em casa não tem porta. Assim, se for algo que incomoda, né? Ou que, enfim, alguém acha esquisito, mas às vezes isso já é tão da família, é tão comum para aquela família que a pessoa nem faria, né? Então, essa é uma possibilidade. Então, nesse momento, e tem gente entrando. Você está aceitando aí, Massa? Já aceitei. Então, nesse momento, a gente vai falar um pouquinho sobre possibilidades de experimento utilizando os cômodos da casa. Enquanto eu for falando, Marcelo, me ajuda aí, mas enquanto eu for falando, vocês vão pensando sobre como é na casa de vocês, beleza? Se quiserem anotar, se quiserem, de repente, só ficar na memória, mas tentem ir entrando em contato com como é na casa de vocês. Combinado? Bom, primeira possibilidade. Qual é o cômodo mais habitado por você? Onde você mais fica na sua casa? Qual é o cômodo em que as outras pessoas da família mais habitam? Então, você já pensou em onde você mais fica? Onde seu marido, sua esposa, seus filhos mais ficam? Onde a família mais se encontra? Em que local da casa fica mais gente junto? Pensando nesse cômodo em que as pessoas mais se encontram, são sempre as mesmas pessoas que se encontram? Ou alguém fica mais de fora? Tem alguém que chama mais? Como é isso? Tem algum cômodo que você evita? Qual é o cômodo que você mais cuida? Tá rápido. Tá rápido? Tá bom.
Quem me ajuda a encontrar o ponto? Quando eu posso falar o próximo? Posso falar o próximo? Perguntei qual é o cômodo que você mais cuida. De quais outros você cuida? E tem algum que você negligencia? Tem algumas pessoas sem link aqui. Posso ir? Os cômodos da casa têm chave? As pessoas costumam trancar? As portas costumam ficar abertas ou fechadas? As pessoas batem na porta ou saem entrando? Os cômodos têm porta? Era isso que a gente tinha. Essas são as ideias envolvendo os cômodos. Marcelo, o que você acha? A gente abre, então, para se alguém quiser contar como foi, olhar para isso. O que você acha? Eu acho que sim, eu acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho assim, quando as pessoas recebem esse convite a prestar atenção nesses aspectos da relação com a casa, assim, para onde isso leva, o que faz pensar, olhando para o contexto terapêutico. Acho que vale a pena a gente trocar um pouquinho sobre isso, mas só fico preocupado porque a gente tem um monte de outros pontos para trazer, para a gente não levar um tempo muito grande nesse ponto e não conseguir trazer os outros. Mas acho que vale sim, vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre como é que foi ser convidado a olhar para esses aspectos estando dentro de casa, né? A Carol fez uma série de convites para que vocês observassem certos aspectos, mas dentro do ambiente que vocês estão, provavelmente. Eu acho que a maioria de vocês estão em casa, né? Assim, quando vocês são convidados a prestar atenção nesses aspectos da organização da casa, o que isso faz pensar em relação a vocês? O que isso conta de como funciona essa casa, de como funciona essa família, de como funcionam as tuas relações, de uma certa forma? É um pouquinho essa pergunta, né, Carol? Uhum. Posso falar um pouquinho? Pode sim. Assim, eu vou ser rápida, né? É bem interessante, né? Porque assim, a Carol tá nesse, né? Assim, a minha professora, né? E porque assim,
é uma coisa interessante, porque, na verdade, eles criaram, tanto ela quanto o Léo, criaram as regras para a gente bater. Eu acho que partiu deles, dar uma coisa, olha só, peraí, vamos lá, vamos devagar. E acho que eles delimitaram um pouco. Oi. E é muito interessante quando ela fala, né? Porque assim, eu falo para ela, Carol, é uma relação muito engraçada eu estar nesse grupo, assim, a gente está nesse grupo, porque a vivência é muito, é muito, é muita vivência mesmo, né? Eu cuido mais do meu quarto. Eu vou responder rapidinho, porque eu acho que tem a ver até com toda essa coisa que mexe, né? Quando você pergunta aonde você mais habita. Aí eu fiquei pensando, onde mais eu habito? Eu acho que é no meu quarto, porque nós moramos num lugar que tem um espaço grande, que é a cobertura, e todo mundo fica, a maioria, ou todo mundo fica mais em cima. E aí pergunta assim, quem está sempre afastado? Sou eu. Mais meu momento autista, assim, eu tenho meu tempo, o meu tempo que eu preciso estar meio no meu tempo, eu preciso estar num espaço, né? Dividir muito às vezes me incomoda, né? E não tem chave a casa, né? E hoje a gente bate na porta. A gente assim, eu achava que sempre eu assim era mais entrona nisso, e acho que eles me educaram nisso, né? As portas ficam quando estão fechadas é porque não vai entrar ou você bate, mas tudo isso de verdade foi eles conseguiram limitar isso. Pelo menos é como é que eu sinto. Não sei, Carol, se ela concorda com isso. Isso, a casa é uma casa, a casa tem sempre uma necessidade muito grande de um espaço que seja personalizado. Olha aqui, ó. Não vai ser muito coisa, olha aqui, ó. Tá tudo assim, Solange, você que é Bianchi, as minhas coisas estão tudo personalizadas. Então, todos os negócios de lápis, de tudo que está escrito Solange, você que é Bianchi, entendeu? Então, assim, eu acho que é interessante essa coisa da casa. É realmente alguma coisa muito séria. Eu acho que esse experimento é uma coisa muito interessante. Quer dizer, Ih, caraca! então, assim, fica muito nítido o quanto, quando você olha para esses aspectos, você enxerga muito do teu Aí, jeito. O que houve, Sol? sai, eu não sei. Mas você está escutando? Ou você Eu estou só. escutando só, mas está escrito Zoom, só Zoom. Você Só está está sem, escrito, mas não é nada. Só tá estou escutando, sem, mas pode falar que eu vou tentando tá sem a aqui. imagem. Eu acho interessante o exemplo que a Sol está trazendo, assim, que ela mostra o quanto uma série de aspectos que ela percebe na casa dela contam do jeito dela ser, né? Da forma dela lidar, da maneira dela administrar a vida, né? Dela lidar com o mundo que é o dela. Quando ela fala da necessidade de ter um espaço dela, de ter as coisas bem demarcadas de uma certa forma. Ao mesmo tempo, ainda convidou a Carol para estar tendo quase que uma terapia de família aqui, né, Carol? Falando um pouquinho sobre a tua experiência nisso aí, né? Mas vamos lá, vamos seguir. Você quer comentar, Carol? Ou não? Não, só achei interessante, porque eu não tinha, não lembrava que esse negócio de bater na porta tinha sido algo que eu e meu irmão que começamos Como é que eu entro a aqui? solicitar, né, a pedir. Eu me lembro, agora que ela contou, eu me lembro muito de eu, enquanto criança, ficar muito incomodada quando ela não abria, ela saía abrindo a porta. Quando adolescente, né, assim, quando começa a adolescência. Aí eu lembrei agora, botando plaquinhas assim na porta, bata antes de entrar, coisas assim. Então, foi Uhum. interessante ouvir. Uhum. É, que Mas vamos traz uma seguindo. coisa que é muito, muito evidente, né? Mas que, que é importante falar, assim, né? O quanto, obviamente, o nosso ambiente é uma construção nossa e vai contar de quem nós somos. E, por exemplo, quando a Carol está trazendo isso, mostra, assim, até da história familiar, né? Como coisas vão se modificando, como as relações vão se transformando. E isso fica meio que, de uma certa forma, muito marcada
no espaço físico mesmo, né? De uma certa forma, a gente está buscando olhar para como, quando a gente atende alguém virtualmente, a gente tende a atender essa pessoa no ambiente da pessoa e o quanto ela vai estar inscrita naquele ambiente e o como isso traz possibilidades muito concretas, muito visíveis, né? A Sol pegou a câmera e mostrou para a gente os potinhos com o nome escrito, com os lapisinhos dentro, assim. Isso fica muito palpável, é totalmente diferente você olhar para isso e trabalhar com alguém a partir desse dado tão palpável, tão concreto, do que você simplesmente ter um relato sobre isso, né? Talvez esse relato nem surgisse, porque se a gente está no presencial, não necessariamente essas nuances vão ficar tão plausíveis, né, para a pessoa que está sendo atendida trazer, de uma certa forma. Quer seguir, Carol? Mais alguém gostaria de falar como foi viver isso? Eu gostaria. Tá me ouvindo? Tá. A gente está te ouvindo, mas não está te vendo. Liga a sua câmera. Eu tirei a câmera eu tinha tirado a câmera para viabilizar mais o som. Mas se der algum problema, eu tiro a câmera, porque aí potencializa o som. Eu acho isso tão interessante, mas eu jamais pensaria que nós estaremos conversando exatamente isso. E está sendo muito enriquecedor. Na minha casa, eu e meu esposo só somos o casal. E somos terapeutas. Ele está estudando psicologia, ele é jornalista e voltou a estudar psicologia. E eu, pela quarentena, tive que montar uma estrutura de atender online, de primeiro um suporte, um acompanhamento, um acolhimento, para depois, meio que, enquanto não volta, isso ir se acontecendo. E interessante que a fala sua me direcionou para muitas coisas da casa, e de que como nós dividimos as tarefas da casa, e a fala do Marcelo me levou para muitos espaços da terapia, porque eu senti necessidade de começar, por exemplo, só com a voz, depois introduzir a imagem e começar com essa delicadeza ou com essa forma a cada atendimento, como se ele fosse um atendimento novo, e não pensar porque o vínculo era forte de já ir começando com imagem e som, e como isso fez diferença no dia a dia do atendimento e do nosso. E foi muito interessante que nós temos um espaço de uma biblioteca grande de estudo. E à medida que começou a quarentena, eu precisei ir para um espaço e me deslocar, como se fosse um espaço mais feminino, que fosse menos misturado, digamos assim, até para estudo. Então, está me fazendo reflexões muito positivas, essas colocações de você. Tá vendo? Tá esquisito agora. O que houve, Carol? Não, me perdi aqui. Perdi ela. Não, porque ela tirou a câmera mesmo. Ah, sim. Rosângela, legal ouvir você e eu fiquei curiosa para saber assim, o que você esperava do curso, né? Tá surpresa de encontrar isso que a gente está fazendo. Fiquei curiosa para saber o que você esperava. Legal também pensar em coisas, tipo, ver que te trouxe reflexões. A ideia é justamente essa. Mais uma vez falar, né, Marcela? A gente sempre fala nos cursos, hoje esqueci de falar, que a ideia é abrir a caixinha de ferramentas, não é falar assim, olha, vocês podem usar esse experimento, anota aí, e quando o cliente chegar, você escolhe um desses experimentos para fazer. Não é isso, é dar ideias. É abrir a cabeça para o mundo de possibilidades que o online traz. Porque se a gente pensa no presencial, no online, como um deslocamento, né, do presencial, se a gente quiser fazer as mesmas coisas que a gente faz no presencial no online, as chances de a gente perder muita coisa é muito grande. Então, a ideia é mesmo abrir possibilidades, abrir um leque de possibilidades.
e que as pessoas tenham ideias. Até por isso, a gente criou lá no ambiente virtual, né? A gente tem no ambiente virtual o fórum de discussões, onde depois as pessoas podem botar ideias que tiveram depois da aula. Ah, depois da aula eu estava pensando, eu estava com um cliente e fiz tal experimento, né? Para abrir mesmo a gama de possibilidades que a gente tem com o cliente que a gente atende online, né? Eu esperava, talvez, ou que eu não sei se eu esperava, mas o que está surpreendente é que eu estou sentindo vocês mais próximos. E como eu estava em Taguatinga, como se eu estivesse isolada dos outros gestalterapeutas, porque a minha professora de formação foi a Márcia Farrar, eu sou da primeira turma de gestalterapia infantil de Brasília. E eu morava, o Distrito Federal são várias cidades juntas, eu morava na Asa Norte, então eu estou morando agora a uns 45 quilômetros do que eu morava. Então, inicialmente, eu tinha uma ideia de isolada, e é interessante que é como se vocês estivessem, como se nós estivéssemos agora, nos reintegrando, mas de uma proximidade que como é que eu vou dizer, me surpreendeu positivamente. Eu achava que eu ia estar muito deslocada de algum tema, de alguma coisa, e eu não estou sentindo isso. Interessante, né? Assim, como as pessoas muitas vezes têm essa imagem do contexto virtual como algo meio que frio, né? É como se o fato de existir uma tela entre nós meio que tornasse fria a relação ou distanciada. E não necessariamente, né? Assim, não é necessariamente uma relação fria, não é necessariamente uma relação distanciada. Fala. Eu estou sentindo muita humanidade. Eu estou sentindo muito os temas de Gestalt colocados e a forma e a ritmalidade, o ritmo da fala, do pensamento, muito de acordo com os conteúdos. E eu estou achando muito integral esse encontro. Muito interessante. Uhum. Que bom, Rosângela. Fico muito feliz. Uhum. Eu vou desligar a câmera e o outro para facilitar as falas dos outros. Bom, eu vou falar de outras possibilidades, podemos passar para outras possibilidades de experimentos, e aí se alguém depois, se sobrar tempo, e alguém quiser voltar para como foi viver essas ideias que nós demos, a gente pode voltar. O que você acha, Marcelo? Pode ser assim? Só, Checa, tem alguém que quer falar agora, assim, que gostaria muito de falar agora sobre o que viveu nesse momento? Camila, você abriu seu áudio? Não? Então vai. Segue, Carol. Vamos lá, então. Então vamos lá. A gente falou um pouquinho sobre os cômodos. Vamos entrar na casa? Entrar nos cômodos? Vamos para os lugares menorzinhos, né? Quem já ouviu falar aquele negócio que o seu guarda-roupa fala muito de você? Né, Ingrid? Ingrid, hoje, quando a gente estava conversando no grupo de pesquisa, ela trouxe essa, né, essa reflexão. A forma como você arruma o seu guarda-roupa, o que isso fala de você? Eu tenho uma cliente que ela compra muito, 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 muito e é meio acumuladora, sabe? Em alguns momentos da vida dela, a casa tá um caos. O quarto tá cheio de roupa assim, em cima da cama, em cima das cadeiras, tem vários lugares, assim. Teve uma época que ela não conseguia trocar a roupa de cama, porque metade da cama estava toda tomada e a outra metade era onde ela dormia. Então, ela ficou tempo sem trocar a roupa de cama por conta da quantidade de coisas que tinha lá. Mais uma vez, ela me mostrou o guarda-roupa dela. Ela abriu a porta do guarda-roupa dela e falou: mas olha como é dentro. Né? E os sapatos, tem guarda-roupas e tem um quarto só para os sapatos, aí tem umas prateleiras assim, os sapatos empilhados, assim, todos direitinhos, todos limpinhos, ela só guarda limpo e tal. E foi muito bonito, foi muito legal poder ver isso.
Eu atendia ela presencialmente, ela é uma das clientes que eu atendia presencialmente e passei a atender online depois que eu saí do Brasil. E ela me falava muito disso, né? Da bagunça da casa dela. Falava muito, muito disso, mas eu nunca tinha tido a oportunidade de ver a bagunça dessa casa e ver o guarda-roupa. Por dentro era tudo muito arrumadinho, né? Então, o convite que eu faço agora é para olharem para isso. Como é o guarda-roupa de vocês? Como é a arrumação da casa? É aquilo que eu falei, né? Esse contraponto. Essa minha cliente tinha a casa uma bagunça e o armário muito arrumadinho. Como é a arrumação da casa? É muito Ana, meticulosa? Oi? Oi. Eu queria comentar sobre isso. O que vem para você dela ser tão arrumada, escondidinha, né? Com a porta do armário fechada, e do lado de fora exposto isso tudo. Isso falava de algumas coisas do jeitinho dela, assim. Ela é uma pessoa que, para o mundo, ela se mostra de uma forma muito agressiva, muito... Ela fala, como ela sempre usa, um elefante numa loja de cristais. Ela se coloca muito de uma forma muito assim, né? Tipo, de sair derrubando tudo, bagunçada mesmo. E ela guarda muito para ela o quanto ela é sensível, o quanto ela sofre, o quanto ela é uma pessoa boa. Ela mostra muito o pior lado dela pro mundo, sabe? Só que e o que tem dentro ela vê e ela quase nem fala, sabe? Por exemplo, ela ajudou uma pessoa recentemente, ela ajudou uma pessoa que era a faxineira da casa dela. Ela deu, acho que 14 mil reais ou 10 mil reais, não lembro, uma quantia para essa pessoa dar entrada no apartamento dela, na casa própria, que era o sonho dela. E ela não contou isso para ninguém, ela só contou isso para mim. É uma coisa tão bonita, né? Assim, tão que fala de um altruísmo, de uma bondade muito grande, mas isso tudo ela guarda muito para ela, sabe? E as coisas ruins, e as grosserias, as outras coisas, ela mostra muito, muito para o mundo. Isso foi o que a gente chegou, né? Juntas, a gente foi conversando e vendo o que a gente tem de fato é esse. A casa é arrumada e o armário é arrumadinho. Não tem uma resposta certa. Então, todas as pessoas que têm o armário arrumadinho e têm a casa bagunçada são assim? Não, isso falava do jeito dela. Era coerente com o que ela me trazia. E juntas, a partir do fenômeno, a partir daquilo que a gente viu, eu falei, caramba, ó, então o que eu tô vendo é isso. Sua casa é bagunçada e o armário arrumadinho. O que isso conta de você? A gente foi indo e chegou a essa conclusão, por exemplo. E a outras também, mas... É importante ver que cada cliente é um cliente, não é aquela coisa de sonhar com dente significa que eu não sei o que. Não, o que sonhar com dente significa para você, né? Fez sentido? Sim, e é interessante, assim, que, bem como a Carol falou, nesse momento, dentro do contexto que elas estavam vivendo, à medida em que elas foram namorando essa situação, namorando isso que estava evidente ali, o contraste entre dentro do armário e fora do armário, à medida que elas namoraram isso, elas se aproximaram dessas nuances específicas. Num outro momento, num outro contexto, outras possibilidades vão poder ser vistas a partir dessa espécie de metáfora mesmo, né? Assim, tudo que a gente faz, tudo que a gente constrói conta da gente. Nem sempre é fácil mapear tudo que está sendo contado ali, vamos dizer assim, né? Assim, por exemplo, se eu peço para que vocês escrevam uma palavra, a palavra casa, né? Já que a gente está falando de casa, a gente vai ver aqui o mesmo número de pessoas que a gente tem presentes, a gente vai encontrar de letras diferentes. E essa letra, essa forma de escrever, vai contar de cada um de nós. E o que a gente vai estar buscando o tempo todo é namorar o que essa letra conta. Agora ela comeu tudo. Oi? Ai. Então, a gente vai estar buscando
identificar exatamente isso, assim, o que isso que a gente está percebendo ali, o que aquele fenômeno tem para contar. E essa figura, ela vai se fazer diferente de acordo com os fundos em que ela aparecer. Então, assim, em momentos diferentes de vida, vai ser possível enxergar nuances diferentes dessa pessoa nesse mesmo fenômeno, nessa mesma metáfora que é, nesse momento, né, essa diferença entre o que tem dentro e o que tem fora do armário. Assim. Então, o que é muito importante, sem problemas, só divertiu a gente um pouquinho. Assim, o que é muito importante é assim, buscar perceber o quanto o fato da gente estar dentro da casa da pessoa, quando a gente está fazendo esse atendimento virtual, de uma certa forma a gente está ali muito perto das coisas mais íntimas dessa pessoa, o quanto isso abre possibilidades de trocas que vão para um contexto de muita intimidade, entende? Isso é o que a gente quer mostrar para vocês, porque à medida em que a gente vai se apropriando disso, abrem-se muitas portas em termos de aproximação em relação ao nosso cliente e muitas possibilidades de aproximação extremamente íntima. Assim, você abrir o seu armário para uma outra pessoa ver é algo muito íntimo. E que não necessariamente o cliente vai ter que fazer isso, vai ter que mostrar para a gente o armário dele. Ele vai mostrar se ele se sentir à vontade para isso naquele momento. Mas o que é muito importante é olhar assim, o quanto de possibilidades a gente tem para poder estar experimentando junto com aquela pessoa. E são possibilidades que eu diria assim, tão íntimas, que a gente precisa, inclusive, ser bastante cuidadoso nessa busca de aproximação, de uma certa forma. Vai lá, Carol. Então, assim, eu falei do guarda-roupa, da arrumação da casa, né? E a decoração? Quem participa da decoração? Existem objetos de decoração que têm um valor sentimental, têm um valor, né, importante para você? Outro dia, eu acho que eu contei isso em outro curso que a gente deu. Eu estava atendendo uma cliente e é difícil ver um quadro e achar o quadro muito bonito, sabe? Não sei porquê. Nunca consegui achar um quadro. Nossa, eu queria esse quadro na minha casa. Mas o quadro da cliente era tão bonito, me chamou tanta atenção, que ficava bem atrás dela, né? E eu falei com ela, nossa, que quadro bonito seu. Eu falei exatamente isso que eu estou contando para vocês. Eu contei para ela, que eu não sou de gostar muito de quadros, mas que eu tinha gostado muito do quadro dela. E a partir daí ela me contou que toda uma história, que ela morava num outro lugar e ela achava tudo muito branco, tudo muito sem objeto decorativo, e ela ficou com vontade de decorar o apartamento. Só que mais ou menos nesse momento, ela foi assaltada perto da casa, ela ficou com vontade de se mudar. Então ela, vou me mudar mesmo, não vou cuidar da casa. Ela se mudou e aquele quadro foi uma das primeiras coisas que ela comprou para casa. E que foi algo que ela e o marido dela olharam, não, agora vamos botar um quadro bem colorido nessa parede e tal, e foram lá. Ela me contou como foi na loja, que eles ficaram horas na loja, e que era um quadro muito caro, mas que ela olhou assim e eles falaram, não, mas é algo importante para nossa casa, a gente sempre quis, né? Há tanto tempo que a gente está querendo ter um objeto bonito. Veio um monte de coisa, ela contou um monte de coisas. E contou, inclusive, que ela se mudou pouquinho antes do coronavírus, né? Pouquinho antes do isolamento social. Então, ninguém tinha visto ainda o quadro, ninguém tinha tido a oportunidade de ver o quadro e elogiar. Eu estava sendo a primeira pessoa a ver o quadro e elogiar, e que ela estava sendo gostoso. Ela contou do quanto estava sendo gostoso para ela me ouvir elogiando o quadro e ela contar do quadro, né? Então, Não, pode seguir. Então, assim, como é a decoração na sua casa? É você que decora? Tem alguém que tem um gosto melhor, então deixam na mão dessa pessoa que tem o melhor gosto? Tem algum objeto
pô, esse foi o único que eu consegui colocar aqui, esse é o único objeto decorativo que acompanha, né? Algumas pessoas aqui sabem, outras não, mas eu sou nômade digital, né? Eu não tenho uma residência fixa. Hoje em dia, todas as minhas coisas estão cabendo em 2 malas. E tem um objeto que eu escolhi levar para onde eu fosse. Que eu falei, não, isso vai comigo. Eu escolhi um. Vou mostrar para vocês. É justamente esse quadrinho que fala: lá é onde o coração está. Para mim não está aparecendo. Ah, não? Deixa eu mostrar de novo, então. Esse foi agora. Não, eu só vejo a Juliana, a Fernanda e o Mário e o Marcelo. Você precisa passar o dedinho na tela, que vai mudar para você conseguir ver a Carol. Ou então você pode colocar o orientador, Orador ativo. Orador ativo, exatamente. Achei. Achou, Carol? Mostra o Você quadro. agora vê. Sei. Lá é onde o coração está. Então, esse foi o objeto decorativo que eu escolhi levar comigo na minha mala, onde eu fosse. E aí, e vocês? Tem algum objeto assim? Como é a decoração? O que vem quando eu convido a olhar para isso? Tá? Pode não ser algum objeto de decoração, mas algum outro objeto. Mas tem algum objeto especial? Alguma coisa que te lembre algo que você guarda como um tesouro? Às vezes tem pessoas que têm uma caixinha, né? Uma caixinha com recordações, caixinha com coisas dentro. Vocês têm algum objeto assim? De repente, algum presente que alguém te deu? Tem algum presente que você guarda? Ô, Carol, eu fiquei com uma dúvida no sentido assim, geralmente você, em algum momento, em alguma situação, isso te chega até como essas perguntas mais guiadas, assim, você vai levando o cliente a pensar, a refletir. Isso é uma opção, e a outra opção seria estar verificando isso nas próprias sessões. Então, como você falou do quadro, não necessariamente isso ser uma pergunta direcionada, mas você observar isso e colocar teriam essas duas situações, né? Isso que eu entendi mais ou menos. Porque, por exemplo, o do armário, você chegaria a perguntar sobre isso ou você deixaria algo mais espontâneo do cliente trazer esses espaços, do cliente trazer essas organizações, ou tem um direcionamento de alguma pergunta também? Então, Fernanda, não é algo como assim, eu vou fazer uma listinha e em determinado momento eu vou chegar e vou pedir para ele mostrar o armário dele. Tem que fazer um sentido. Eu tenho que estar curiosa com alguma coisa, de alguma forma eu tenho que ter vontade de olhar para o armário da pessoa. Né? Por exemplo, essa cliente que eu falei da casa, né, que o armário era todo arrumadinho e tal, não foi nem eu que pedi para ela me mostrar. Ela que chegou e falou: eu quero te mostrar aqui. Agora que está online, eu posso te mostrar como é o meu armário. Ou uma vez ela mostrou um vestido. Então, aí eu usei esse vestido. Eu não sei com que vestido. Isso fala muito dela, assim, é muito ligada em moda e tal. Então, assim, não é algo que eu vou guardar num caderninho e em determinado momento do processo terapêutico vou usar. Tem que ter algum sentido, tem que ter alguma de alguma forma, algum gatilho, alguma coisa que te faça querer usar isso. Sim, o que eu acho... Marcelo, você quer Quero falar sobre completar? isso. O que acontece? Quando a gente está recebendo alguém em terapia, quando a gente está encontrando alguém em terapia, essa pessoa ela vai estar buscando se trazer. Essa pessoa vai estar buscando compartilhar com a gente o mundo dela. Compartilhar... Algo está fazendo com que ela venha para a terapia. Algum tipo de sofrimento que tem a ver com a forma como ela lida com o mundo que é o dela. E, de alguma maneira, a nossa busca como gestalterapeuta é gerar possibilidade de troca, possibilidade de diálogo
com essa pessoa que está se trazendo de alguma forma. Então, a pessoa ela vai estar trazendo a intimidade dela. O que é muito importante, o que a gente quer muito trazer para vocês é que vocês tenham de fundo, quando vocês estão encontrando essa pessoa, que vocês estão encontrando ela num ambiente que é dela. E que esse ambiente tem muito das marcas dela. A forma dela lidar com o mundo vai estar muito marcada nesse ambiente, vai estar muito expressa nesse ambiente. Então, por exemplo, quando a Carol falou de um objeto, assim, que objeto você leva para onde você vai, para onde você for? Assim, normalmente um objeto com essas características ele vai ter muito para contar dessa pessoa. Tem muito afeto ali, sabe? Então, o que é muito importante no que a gente está buscando trazer para vocês? Assim, é que quando você sabe que você está no ambiente da pessoa, você precisa estar atento em que nesse ambiente existem muitas coisas que contam dessa pessoa. É um pouquinho isso que a gente está buscando trazer. Então, se eu estou escutando, se ela está me contando coisas dela, e essas coisas, e eu quero entender melhor essas coisas, namorar junto com ela aspectos do mundo dela nos ajudam a entender essas coisas, entende? E o que é muito diferente do presencial, né, no que a gente está trazendo para vocês, assim, quando a pessoa vem no nosso consultório, ela vem para o meu mundo, ela vem para o meu consultório, ela vai se trazer, ela vai trazer as coisas delas, mas ela está no meu mundo, de uma certa forma. Quando a gente está encontrando alguém virtualmente, eu estou no meu mundo e a pessoa está no mundo dela. E se a gente tem isso como fundo, se a gente está atento a isso, vão existir situações em que vai fazer sentido eu perguntar coisas sobre a casa, sobre onde é que ela está, eu namorar junto com ela determinados aspectos. Aí os temas tendem a surgir. Se isso não está como fundo, se eu não estou atento a essas nuances, isso não vem. Tem uma imagem que eu tenho usado muito ultimamente, que eu acho que ajuda a gente a olhar para isso que a gente está conversando aqui. Grande parte dos terapeutas hoje estão se vendo forçados a se aproximar do mundo virtual e tendem a olhar para o mundo virtual usando os mapas que eles tinham no mundo presencial. Só que se a gente tenta se guiar num contexto usando o mapa de outro contexto, nada aparece. Eu fico perdido. Se eu for para uma floresta e tentar me guiar com o mapa da cidade, eu talvez fique muito perdido naquela floresta. Então, quanto mais a gente vai olhando para as características daquela floresta específica, mais condição a gente tem de usar os recursos que estão ali em prol do que a gente está buscando. Então, a ideia não é passar para vocês assim uma listagem de coisas para vocês estarem fazendo com as pessoas, mas é convidar vocês a estarem atentos a onde é que vocês estão quando vocês estão com aquela pessoa e como o contexto que está sendo vivido nesse contato entre essas duas pessoas tem muito para contar de cada uma delas, do próprio terapeuta, né, que está no seu ambiente, e da pessoa que está sendo atendida. Não sei se eu fui claro, assim, para estar explicando, Fernanda. Foi. Então, acho que foi bem isso, por isso que eu perguntei até como é que você se utilizava disso, porque justamente eu entendo de estar muito atenta ao que se mostra, ao que aparece, né, na sessão, mas também, por exemplo, eu já utilizei, e aí eu imagino que entrem essas duas situações, tanto de da gente estar muito atento ao que está acontecendo, né, do que surge, mas também às vezes de solicitar, porque às vezes até em terapia presencial eu já solicitei, sei lá, numa construção de uma linha do tempo, linha de vida do cliente, dele trazer, olha, me traz um objeto, vamos construir isso aqui, vamos olhar para isso, me traz imagens que sejam significativas para a gente falar sobre tal tema, enfim. Então, eu já tinha até solicitado na presencial para que o cliente trouxesse do contexto dele alguma coisa para a gente ver no consultório. E aí eu imaginei se
se vocês também utilizariam isso dessas duas formas, tanto da observação, mas também de solicitar, de dar um direcionamento também para que o cliente possa trazer, enfim, e despertar, né, essa observação sobre algo específico. Você pediu um exemplo? A gente pode falar, pode ter exemplo? Pode. Vocês estão me ouvindo? Então, né? Sim, sim. Eu peguei, assim, eu fui olhando aqui no meu quarto e falei, gente, como esse quarto fala das minhas histórias, né? Para começar, assim, meus pais, minha mãe, ela fez ciências contábeis, meu pai fez economia, e aí os dois têm uma história de, tipo assim, sempre se preocupar com o básico, com a sobrevivência, com a história da infância deles. Então, nunca ligaram para decoração, nenhum dos dois. Nunca, né? Sempre assim, o básico. E aí eu já me senti atraída por isso. Então, a casa toda, fora do meu quarto, praticamente não tem muita coisa de decoração. E eu tenho tentado conversar isso com eles, dar ideias para minha mãe. Minha mãe aos poucos tem comprado quadrinhos, né? Então, eu cultivando essa ideia. Mas eu parei para ver, assim, no meu quarto, como as coisas estão registradas. Por exemplo, eu tenho uma caixa, Ana. Ó, eu tenho uma caixa que tem várias memórias de fases da minha vida, de coisas que eu passei. Então, tipo, tem uma plaquinha aqui do intercâmbio que eu fiz, que eu comprei, ficou muito tempo na porta do meu quarto, num período que eu pensava em ir embora do Brasil. Não sei se deu para ver, né? Então, eu colocava do lado de fora da porta, né, eu amo o Canadá. E meus pais piravam nessa época, porque eles não queriam que eu fosse. E aí, depois do tempo, eu tirei, eu falei, eu amo, assim, mas deixa ela aqui dentro, não precisa mais estar lá fora, né? Aí tem a minha lixeira, que eu comprei ela já faz um tempão e continua aqui. Deixa eu ficar quietinha. É um mapa mundi, a lixeira. E aí tem até um imã que uma amiga trouxe. Uma amiga viajou e ela trouxe para mim. E diz bem assim, não importa, não se trata de onde você está e de onde você quer chegar, sim de onde você quer chegar. Justamente por ela saber esse movimento, né, que eu tenho em busca de ir para um lugar diferente. Na época era o Canadá, né? Também tem uma coisinha que são umas letrinhas que eu comprei quando eu voltei de lá. Hope, esperança, né? Eu comprei elas em São Paulo e pintei. E eu lembro que quando eu voltei foi uma época que eu estava muito mal, porque eu não consegui terminar o estágio aquele ano, então minha irmã se formou e eu não consegui me formar junto com eles por causa do intercâmbio. E eu estava me adaptando de novo ao Brasil, a Porto Velho, e eu estava, nossa, o que eu vou fazer? Eu vou continuar aqui, eu vou voltar? Então foi um período que eu fiquei muito mal. E aí eu comprei essas letrinhas, achei legal, né, essa palavra hope, e hoje eu fico olhando o significado disso naquela época para mim, que falava de esperança, né, acho que representava muito o que eu estava precisando. E a decoração do quarto todinha mudou depois disso. Eu tirei os porta-retratos da época, mas a palavrinha eu ainda deixei. Eu acho ela bonitinha, eu acho que ela combina, eu acho importante sempre guardar, né? Então, ela é um item que ainda fica aqui. E um outro detalhe que eu não tenho para mostrar aqui, mas esse minha mãe guarda, que é um... Olha aí, e aí assim, eu já vou aprendendo com minha mãe a guardar as coisas também, né? As coisas que têm significado emocional. Que é uma roupinha de bebê que eu tenho, que foi minha avó que bordou. E aí minha mãe doou todas as roupinhas, né? Mas esse conjuntinho ela tem, até hoje guardado. E aí hoje minha avó tem Alzheimer, né? Então ficam, assim, algumas memórias do que a gente viveu, do que ela fez e tal. Assim, e olha o quanto de coisas que contam de você, que contam da tua vida e de fases diferentes, né? É interessante que à medida que você foi contando, assim, você foi mostrando um pouquinho... O som está cortando. O som ficou ruim, né? O som... Calma aí, deixa eu tentar ver. O som está muito Agora ruim. melhorou. Melhorou?
Eu até desliguei Melhorou. no computador e no tablet, até desliguei do computador para ver se fosse a minha conexão. Porque enquanto a Ingrid estava falando, estava bem ruim para mim também. Enquanto a Ingrid estava falando, estava ruim, mas eu pensei que quando eu fosse falar ia voltar ao normal, mas não voltou totalmente. Vamos lá. Agora, se as outras pessoas estão com as telas abertas de vídeo, dificulta. Bom, a gente pode experimentar de tirar as telas de vídeo também. Normalmente o áudio faz uma grande diferença, mas talvez as telas também façam. Mas vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Assim. Olha o quanto, mesmo com a voz falhando um pouquinho, né, que quando a Ingrid estava contando, assim, o quanto ela pôde mostrar para a gente da história dela, do mundo dela, assim, do caminho dela, em tão poucas palavras, à medida em que ela foi mostrando os objetos, mostrando as coisas, e o quanto os objetos e as coisas têm para contar, tiveram para contar dela. Né? Assim, e como as coisas ganham materialidade quando você pode pegar e mostrar. Né? A Fernanda estava falando sobre o convite, convidar as pessoas a trazerem algo. É interessante, claro que é interessante, e com muita frequência terapeutas fazem isso mesmo. Um aspecto que marca o estar online é que, por exemplo, normalmente surge algum tema que nos deixa curioso ou que mostra que seria interessante pesquisar algo, se aproximar de algo, e aí a gente pede para que na sessão seguinte a pessoa traga. Quando a gente está no virtual e a pessoa está em casa, ela pode simplesmente pegar ali do lado e trazer. E, gente, normalmente tem muito da pessoa em cada objeto. Né? Vou contar rapidinho, assim, há um tempo atrás, eu acho que eu cheguei a comentar isso na primeira aula que a gente teve. Eu estava coordenando uma apresentação, né, assim, era uma primeira aula de uma turma de uma turma que estava recebendo uns alunos novos. E daí a gente fez uma dinâmica em que eu convidei que cada um buscasse um objeto que contasse da pessoa. Né? E aí cada um pegou um objeto e, gente, como é rico, assim, como a possibilidade que se tem de pegar os objetos quando a gente está com eles do nosso lado se amplia de uma certa forma. Aí ficaram me perturbando, falando, não, você também, pega lá, pega um objeto. E aí eu peguei os objetos, né? Eu peguei, na verdade, 2 objetos, assim, eu peguei uma peça de barco que eu velejo, e é uma peça que eu estou cuidando, que eu estou reformando. Na verdade, virou uma obra de igreja, né? Porque tão cedo eu não vou estar mexendo com barco, então eu estou reformando ela muito devagarzinho. Mas olhar, por exemplo, para essa peça de barco, fala do que eu gosto de fazer, de esportes que eu gosto de praticar, do fato de eu ter um jeito bastante competitivo quando eu estou praticando esporte, fala de como eu mesmo gosto de fazer as minhas coisas, então eu não peguei a peça e pedi para alguém fazer, eu mesmo estou fazendo, quer dizer, então conta um monte de coisas do meu jeito de ser, da minha forma de lidar, da minha forma de funcionar, e essa proximidade, ela é muito interessante, ela é muito rica. Assim, não sei se vocês observaram isso, por exemplo, quando a Ingrid mostrou a lixeira dela, que é o Mapa Mundi, mostrou a plaquinha que ela botava do lado de fora de casa, contou como a mãe ficava assim agoniada com esse movimento dela, assim, o quanto pareceu próximo isso, assim, o quanto é como se você tivesse ali do ladinho dela, sabe? O quanto fica fácil enxergar aquele mundo que ela está trazendo para a gente, assim, enxergar nuances daquele mundo que ela está trazendo para a gente. Eu acho que olhar para esses aspectos é muito importante. Vai lá, Carol. Pensando nisso, no que a Fernanda contou, eu estou pensando assim, em algo que acontece com frequência quando eu estou dando supervisão, é que às vezes o psicólogo fala assim, eu perguntei para ele como ele está se sentindo, e ele falou que não sabia.
Aí a gente falou sobre o tempo, sei lá, falou sobre uma outra coisa, né? Às vezes o psicólogo desiste. Tipo assim, o cliente está falando que ele não sabe como ele está se sentindo, porque ele não sabe mesmo. E às vezes o nosso papel vai ser ajudar ele a se aproximar, a entender o que é aquilo que ele está sentindo. Né? Assim, tentar outras linguagens, tentar de outras maneiras, fazer com que o cliente se aproxime daquilo que ele entenda que movimento é aquele que ele tem, o que é aquilo que ele está sentindo. Né? Tipo, o que aconteceu outro dia com o cliente, que tem a ver com o experimento que a gente fez na primeira aula. Não sei como eu tô, não sei o que eu tô vivendo agora, eu tô meio assim, a pessoa tava meio, né, tipo, sem entrar em contato mesmo com o que ela estava vivendo. E eu convidei ela a pensar num objeto, escolher um objeto na casa dela que representasse aquele momento que ela estava vivendo agora. Né? Entra em contato, olha para você e pensa no que você está sentindo. E escolhe um objeto. E ela escolheu, assim, um objeto super significativo que trouxe um monte de coisa. Era uma caveira que o marido tinha trazido do México, que representa... Sabe aquela caveirinha da morte mexicana? Tem umas super lindas, mas essa era bem caveira mesmo, sabe? E ela contando do medo que ela tá sentindo no coronavírus, medo da morte, medo dela morrer, medo das outras pessoas morrerem. Aí contou também de como foi que ela recebeu esse objeto que ela odiou desde o primeiro momento que o cliente, que o marido dela deu de presente. Trouxe um monte de coisa que ajudaram ela a olhar para aquilo que ela estava vivendo naquele momento, que antes ela não estava sabendo me responder. Faz sentido? Marcelo? Bom, Fernanda falou que faz sentido, né? Você quer complementar o que eu falei? Fez sentido para você também? Eu acho que só complementando um pouquinho, assim, quando a gente está na nossa casa, a gente tem objetos que contam muita história. Assim, a gente tem perto da gente as coisas que a gente escolheu para acompanhar a nossa vida. Tem as coisas que a gente gosta, tem coisas que a gente não gosta tanto, assim. Então, é um contexto que traz muita riqueza no sentido de muitas possibilidades metafóricas mesmo, né? E de uma certa forma, essas várias coisas que a gente está falando, e tem mais coisas para falar, né, Carol? Assim, tem um valor muito importante no sentido de é como se fossem portinhas para o mundo daquela pessoa, entende? Então, por exemplo, quando a Carol conta dessa caveira que a cliente trouxe, assim, é como se aquilo ali fosse uma porta muito interessante para uma série de nuances do jeito, da forma, das relações que são vividas ali, das relações que são experimentadas. E como isso fica ao alcance da mão quando a gente está nesse contexto, a gente termina ganhando uma possibilidade muito grande, muito ampla de explorar essa riqueza desse mundo que nos rodeia de uma certa forma. Né? Ok? Sim. Então, pensando no objeto, né, que tem a ver também com a primeira aula, pode ser um objeto que represente algum momento ruim na vida da pessoa, um objeto que represente um momento feliz, um presente, né, que ela recebeu. E outro dia, não lembro com quem eu estava falando sobre lembranças de, sei lá, de aniversário, de alguma coisa que você ganha, ou presente de alguém e que não combina com você, você não gosta, mas foi um presente da fulana, então eu deixo. Fica aquele objeto ali, toda vez que você olha, ai meu Deus, por que está aqui? Né? E o que isso conta também? Tem algum objeto com esse valor que é algo que te traz algo ruim, né? Algo que você não consegue se livrar? E se tem objetos assim, o que isso conta de você, né? Foi? Posso seguir? Pode seguir. Vou falar rapidinho, só uma... Pode falar. Pode.
eu passei, assim, uma experiência... Bota o né, vídeo, mãe. Espera aí. Uma experiência que meu sogro deu um bar para a gente, né? Eu odiava aquele bar. Na verdade, eu odiava. Mas ele é um bar que meu sogro tinha dado. Aí, não é um bar, bar que você vai para casa, para o bar, né? É um bar que... lugar para botar bebida dentro da casa, né? Para botar bebida, né? De madeira e tal. E aí, tudo bem, né? Era presente e ele morreu. Quer dizer, morreu, o presente se tornou ainda mais importante. E eu detestava aquele bar. Eu realmente não gostava, né? E aí, eu acho que isso fazia parte da forma com que eu lido com as decorações da casa, né? Aqui em casa, quem decora é mais o meu marido, que ele diz que tem gosto. Mas por que eu fiquei muito tempo ausente? O que eu acho interessante é que fora eu comecei a ter um consultório com todo o meu jeito, com tudo da minha forma, e eu trabalhava absurdamente muito. Então, eu quero dizer que assim, tudo isso faz muito significado quando a gente não consegue entrar em contato. Eu não consegui. Hoje, é uma coisa engraçada, a quarentena, eu estou em casa, estou mais trabalhando em casa, e como as coisas passaram a ter mais importância, as decorações, a organização. Então, assim, eu acho que é esse contato que a gente tem que ter mesmo, como fala da gente, cada objeto disso. Quando vocês estão falando, eu estou vindo aqui, é bandeiroso aqui, esse espaço aqui que eu consegui montar, que assim, é bandeiroso, como que é meu mesmo, assim, eu sinto que hoje eu consigo botar um espaço que seja meu mesmo, né? Mas assim, mais um pouquinho. Só uma coisa, a Camila mandou uma mensagem aqui agora, falando que ela vai precisar sair, porque a mãe dela sofreu um acidente. Camila, vai tranquila, depois você pode assistir, tá? Depois você tem um acesso lá, assim que acabar a aula, já vai estar disponível para assistir no Moodle, e dê notícias depois no grupo para a gente ficar tranquilo, tá bom? Melhoras aí para ela. Desculpa te interromper, que eu queria falar antes que ela saísse. Não, mas é isso, assim, a própria questão do outro consultório, que eu levei anos sem mudar, porque não era meu consultório, eu achava que porque era alugado eu não mudava, e eu mantive objetos que eu detestava. Então, hoje eu consigo, eu com isso, não, é meu, naquele momento é meu, eu posso fazer. Essa questão é muito interessante, do que pertence mesmo, né? E cada objeto mesmo significa isso. Muito bom você falar isso, porque o ambiente em que a pessoa está sendo atendida não necessariamente vai ser a casa dela. Pode ser o local de trabalho, como no caso é o seu consultório. Então, também mostrar a forma como você montou o seu consultório, que é só seu, diferente da sua casa, né? A sua casa você tem que entrar em acordo com outras pessoas, né? Com o seu marido e tal, então tem que entrar em acordo. Se você tem um consultório que é só seu, qual é a diferença entre decorar a casa e decorar esse consultório? Isso também vai trazer muitas possibilidades, né? Uhum. Marcelo, quer falar alguma coisa? Não, segue. Eu quero. Essa é a minha deixa. Então vai. Só liga o vídeo pra gente te ver, Rosângela. Essa é minha deixa. Eu morei no Brasil, morei fora do Brasil, e aí com a coisa do consultório montar e você ser conhecido naquele lugar, naquele ambiente, quando eu vim para essa cidade um pouco antes, eu queria me mudar para a praia. Eu já tinha me aposentado de uma parte do meu trabalho, que eu também fui psicóloga escolar 33 anos aqui de secretária de Educação, e aí eu queria fazer essa virada. E aí, por causa disso, eu não estava criando muitas raízes no consultório. E eu amo psicologia, é a parte minha, acho que mais viva entre as outras, além da família, é essa parte. E aí, nesse momento que está acontecendo isso tudo, parece que eu estou achando mais conexão. E aí eu passei quase tudo isso que foi falado aí agora. Estar num outro consultório
provisório, ter tido muitos anos o meu consultório, então as características eram dos pacientes, das histórias, dos grupos que passavam, estar no espaço de outra pessoa e que poucas peças poderiam me significar que eu levasse para mim e para as pessoas que eu atendo essa característica, como recuperar, depois trabalhar com as pessoas, a organização do espaço como parte da aposentadoria, lidar com os armários, como se fosse uma preparação para fazer as malas para ir para uma terceira fase, que eu trabalhei muito com professores nessa fase. E quando você colou seu quadrinho, eu fui rapidinho pegar o meu, que está desde que eu vim para essa casa guardado para quando eu fosse para minha casa nova. Só que eu estou aqui há 2 anos e meio. E tudo isso que vocês conversaram foi, para mim, uma oportunidade de ver, porque essa casa eu decorei ela rápido, mas era a casa de transição para uma casa da praia. Então, eu entrei exatamente com o primeiro grupo de Gestalt, nesse assunto, no dia de hoje, nessa etapa. Então, coincidências não existem, né? E eu estou podendo fazer muitas reflexões a partir disso. E, principalmente, a questão do aqui e agora, porque a forma como você, o Marcelo, as pessoas, né, que já falaram, estão colocando, trazer a grandeza digamos, da roupagem da Gestalt, do pensamento da Gestalt, da atuação, né, dentro do espaço da psicologia, avisado para esse momento, que é um momento bem peculiar, então que muitas pessoas estão preocupadas em coach, em readaptar, em fazer e acontecer, e vocês de uma linguagem muito singular e simples para nós que somos desse espaço, podermos estar conversando e trazer o campo das pessoas, a nossa linguagem, a nossa forma, em ferramentas tão momentâneas, porque como as pessoas estão, e nós, né, junto com essas pessoas, reorganizando o espaço da casa, reorganizando as funções e papéis dentro desse momento que a gente está vivendo, então esse assunto é muito interessante, e eu não pensava tanta riqueza do assunto. Eu fico por aqui, na fala. Eu queria só falar uma coisa que a Rosângela falando agora, e assim, e quando você falou da parte do guarda-roupa também, e aí eu fiquei pensando, por que guarda-roupa, né? Por que olhar para esse guarda-roupa? E lembrei dos meus pais, porque nós somos do Rio, eu sou do Rio, meus pais, né, minha família inteira, e a gente morou, hoje eu moro em Recife ainda, mas meus pais vieram para cá para trabalhar, enfim, entre indas e vindas Rio e Recife. E em algum momento da vida deles, acho que lá para não sei quantas eles já tinham ido e voltado, e aí eles chegaram no momento em que se mudaram e, sem brincadeira, as roupas deles e as roupas de casa ficaram uns 5 anos na mala. O guarda-roupa era a mala. E aí, assim, não precisa nem fazer nenhuma leitura, né? Porque bastou eles se aposentarem, não deu 6 meses, eles voltaram para o Rio. E aí, assim, até essa parte do guarda-roupa, de pensar que o guarda-roupa deles ficou sendo uma mala por anos. E eles vivendo isso, tipo, na maior normalidade. E aí, assim, estava muito explícito que eles não queriam se fincar de jeito nenhum, não queriam, né, parar, mas aí, pelo que você estava falando de guarda-roupa, e ela falando também, né, Rosângela, dessa transição, do viver aqui agora, e isso era muito explícito, assim, chegava a ser cômico de tão óbvio que era. Legal. Esse negócio do guarda-roupa também fala muito do momento que a pessoa está vivendo, né? Às vezes ela mesma não está legal, está desorganizada, o armário fica uma bagunça. Aí quando ela começa a se organizar, começa a ficar assim mais tranquila, aí vai lá e arruma o armário. Tem muita gente que é assim, que fala, nossa, o meu guarda-roupa reflete exatamente o meu estado de espírito. Quando eu estou bem, meu armário está arrumadinho. Quando eu começo a ficar mais desleixada comigo mesmo, o meu armário fica bagunçado.
Isso depende da pessoa, né? E por isso que eu digo, não é assim, armário desorganizado significa isso, armário arrumadinho significa isso. Não. É ver o que isso conta da pessoa, o que isso traz de informações sobre o mundo que é o dela, né? A gente já falou sobre isso nas outras aulas, mas vamos falar de novo. As fotos. Que fotos a pessoa escolhe para botar na casa dela, para aparecer, né? Que fotos escolhe para botar na sala, que fotos escolhe para botar no quarto, se escolhe fotos, se tem fotos expostas, ou se as fotos estão todas guardadas. Se estão guardadas de fácil acesso ou difícil acesso, como né? É fácil. Quem aparece nessas fotos é a família inteira, é mais um membro, é outro, né? Então, a gente já falou, teve uma aula inteirinha para falar sobre imagem, mas é importante olhar para isso. E às vezes aparece, como apareceu o quadro da cliente, às vezes é uma foto que aparece ali atrás, sei lá, tem uma foto ali, alguém pergunta, posso ver essa foto? Né? O psicólogo pode perguntar, que foto é essa? Posso ver? Né? Se na casa tem cofre ou não, e se tem cofre, o que tem dentro desse cofre? Como é isso? Se tem arma. Marcelo, quer comentar? Não, Carol, pode seguir. Vou só fazer um comentário, né? Assim, há tempos atrás talvez não fizesse sentido fazer essa pergunta se tem arma ou não tem arma, né? Porque a gente passou por um período de desarmamento aí muito forte, mas hoje em dia, no contexto que a gente está vivendo, isso voltou a fazer sentido, né? Mas vamos lá, vamos seguir. Segue o bar. Não sei se mudou tanto. Eu acho que de repente pode ter sido até na época do desarmamento, né? Tinha arma, se não tinha, como foi? Alguém queria se livrar, alguém não queria. E o que isso conta da família? Enfim, é algo que pode aparecer também, né? Se tem coleções, se a pessoa coleciona alguma coisa. Eu não costumo ver Faustão, não, mas ontem alguém botou na televisão, estava passando lá, enquanto a gente fazia outras coisas, conversava, estava passando Faustão, e o Faustão estava apresentando da casa dele. E alguém comentou, ia lá, a coleção de carrinhos dele. Ele tinha uma coleção de carrinhos, o Faustão é cheio de coleções, né? De carrinho, de relógio e tal. Então, assim, às vezes aparece alguma coleção, e o que essa coleção conta da pessoa? É coleção de quê? Há quanto tempo ela faz essa coleção? Né? Eu queria falar um pouquinho. É interessante essa questão das fotos, né? Como eu disse aqui da outra vez, como eu gosto de fotos, como eu tiro fotos, eu sempre sou a fotógrafa e passei um grande tempo deixando as fotos todas no armário. A gente não conseguia ver. Aí agora, né? Vocês terem uma noção aqui, assim, tem aqui dá para ver, assim, essa parte aqui não dá. Não. Mais para cima. Não. Botar mais para cima, mais para cima. Aí. Assim, eu não estou vendo. Aí. Oh. Sim, tá. Tem um monte de álbuns e eu consegui colocar totalmente acessível aqui nas gavetas, coisa que eu amo de paixão e nunca me toquei. Falei, caramba, e agora a gente consegue ver, eu consigo entrar em contato. Quer dizer, era para tirar fotos, né? E que eu gosto tanto. E hoje é interessante ocupar esse espaço e botar as fotos acessíveis, né? Porque ficou meio parecido comigo. Tem alguma coisa que está tudo ligado, né? Com os livros né? Alguns espíritas, alguns, né? De psicologia. Então, assim, é muito interessante como você vai botando cada objeto que faz parte de você mesmo, né? Achei interessante essa questão. E é legal olhar para isso também, né? Porque muitas vezes, assim, a gente mora numa casa que tem um quarto a mais, que é o seu escritório, que você pode montar do seu jeito, né? Ficou assim, o seu quarto, seu escritório. E quantas vezes, assim, só tem um casal, só tem um quarto, e tem que entrar num acordo, tem que ser... Enfim, o quarto tem que ter uma cara, é de 2 pessoas e tem que ter uma cara. E que cara é essa? E quando a pessoa tem a oportunidade de ter um quarto separado, como ela arruma esse quarto, né? Mas voltando aqui,
voltando a falar das fronteiras, a gente falou sobre as fronteiras e os limites entre os membros da família, né? E também tem as famílias que têm as fronteiras com o mundo exterior bem rígidas, bem impermeáveis. São famílias que se super protegem como unidade. Então, que as pessoas de fora não conseguem entrar muito. E não tem atividade com vizinhos, não tem atividade com as outras pessoas. Essas famílias normalmente fazem tudo entre eles. E isso, às vezes, pode aparecer de algumas formas. A gente pode trabalhar isso, observar isso de algumas formas, né? Então, mais um convite para vocês pensarem, né? Eu vou falando, vão se visitando aí, vão pensando em como é na família de vocês. A porta da rua. A porta costuma ficar aberta, trancada ou destrancada, às vezes é só encostada, a pessoa pode entrar, né? É muito comum em determinados bairros, mais do que em outros bairros, né? Eu vejo muito assim, no subúrbio é muito comum as pessoas ficarem com as portas abertas o dia inteiro, e o vizinho passa, o vizinho entra, o vizinho sai, né? Em alguns lugares, em algumas famílias isso é mais comum, né? Vizinho sai entrando, vizinho tem a chave. Quem tem a chave da sua casa? Quem tem a responsabilidade de trancar a porta? Quem cuida mais disso? E o que isso conta da família? Onde a casa está localizada? E, de repente, se é coerente a forma como se trabalha isso, né? Como a porta fica aberta ou não, se é coerente com o local onde está, se é seguro, se não é. Até que ponto a pessoa se coloca em risco deixando aberto, ou realmente é seguro deixar aberto. E as janelas? As janelas costumam ficar abertas ou fechadas? Existe uma preocupação para se tem alguém, se o vizinho está vendo o que está acontecendo dentro da casa? Ou tem gente que não está né, nem aí, vai sem roupa, janela aberta, o vizinho vê tudo. Tem gente que fica, meu pai sempre foi assim. Podia ter uma frestazinha assim, que, nossa, mas estão vendo, né? Eu já sou mais, eu deixo aberta. Eu aqui dentro do meu quarto, nossa, essa janela tem que ficar aberta? Aí, quero que fique aberta. Mas o que isso conta da pessoa? O que isso conta da família? Se a janela fica aberta, se fica fechada? Se tem tela que também, mais? Né, Carol? Se tem tela ou se não tem, exatamente. Grade. A vista. Qual é a vista da casa? E como isso mexe, né, com a pessoa, com o dia a dia da pessoa. Agora que a gente está em quarentena, isso está fazendo uma diferença, né, para muitas pessoas. Eu tenho visto pessoas têm me dito assim, mas está tranquilo que eu vou para a janela, eu vou para a varanda, tenho uma vista bonita, fico olhando lá o morro, fico olhando tal coisa, fico olhando a vida, fico olhando os vizinhos. Né? Então, assim, qual é a vista da casa? O que dá para ver quando você olha da janela? Da janela lateral. Como é a relação com os vizinhos? Outro dia eu estava atendendo e comecei a ouvir várias vozes, sabe? Tipo, voz alta. Aí eu perguntei para minha cliente se era a menina que divide apartamento com ela. Ela falou, não, é a minha vizinha. A minha vizinha fala muito, muito, muito alto. Eu não sei do que são feitas essas paredes. Isso me incomoda demais, porque parece que a mulher acorda antes de mim e vai dormir depois e fala o dia inteiro. E isso me estressa de uma forma. Ela pôde falar do que ela vive com essa vizinha, né? Apareceu porque eu escutei uma voz. E eu perguntei, que voz é essa? E aí? Você está me convidando a falar. Vamos lá, Rosane. Conta pra gente. Tô gostando tô gostando. Eu morava num lugar que era como se fosse mágico, com montanhas, era um condomínio rural num lugar aqui chamado Lago Sul. E eu morei lá 12 anos.
Então, eu tinha todo tipo de natureza, cachoeira, pôr do sol, tudo dentro do meu espaço, mesmo sendo um espaço de cerrado. E quando nós viemos e resolvemos morar num apartamento, e tinha motivos, estar perto da minha família, pessoas idosas precisando da gente, meu pai quase entrando em coma, e eu não queria estar dentro da casa deles. Então, foi uma forma de uma cooperação assistida, digamos assim. E aí, meu marido, nós achamos um apartamento, eu de origem mineira, e o apartamento era lindo, tudo em vidro, jateado, decorado, um preço em conta, e assim, fantástico. Eu falei, é aqui, é aqui, é aqui. Que desespero, depois de ter olhado tantos lugares. E aí meu marido falou, de jeito nenhum. Eu, como? Como assim de jeito nenhum? Ele falou assim, não, aqui não tem vista, a gente vê o outro prédio aqui do lado, aqui eu não fico nunca. E aí achamos esse outro apartamento, que ele tem uma varanda, que dessa varanda eu vejo o pôr do sol que eu amo, dessa varanda eu vejo a parte da mata da cidade que está distante. Então, aí ele falou, é aqui. Eu falei, tudo bem, eu entendo. E realmente, nessa quarentena, isso que você está falando, você não tem noção como isso contribuiu para a nossa saúde e para a ligação que a gente já tinha com a natureza. Então, realmente, quando a gente vai morar em algum lugar, talvez a gente até nem se dê conta de tudo isso. Mas como tudo isso que você está falando conta a tal da vista, e o que a gente vai ver de dentro dessa casa conta. E como, de uma certa forma, o que você está contando fala do seu jeito, do jeito do seu marido, das tuas prioridades, das prioridades dele, assim. Então, como nuances da Sim. forma de cada um ser vão aparecendo a partir desses detalhes, né? Dessas escolhas, dessas opções que vão sendo feitas nessa construção, né? Sim, sim, com certeza. É verdade. Posso seguir, gente? Alguém gostaria de falar sobre essas questões que eu acabei de falar? Tem mais algumas coisas. A gente tem pouco tempo. Então, eu vou falar. Pode falar. Assim, sobre segurança, rapidinho. A gente mora em casa aqui, né? E aqui na rua já teve muito roubo às casas, assim, quando os vizinhos viajam, normalmente, sempre em dezembro, janeiro, tem muita gente roubando de madrugada. E assim, quando a gente vai viajar, algum vizinho vai viajar, sempre tem essa comunicação, né? A gente está viajando, fica de olho para mim, meio que observa o movimento da casa, né? Se não tem algo diferente. Inclusive, a vizinha da frente, há um tempo atrás, roubaram a casa dela. Quando ela estava viajando, estava só a filha dela em casa, e aí acho que a filha tinha ido para casa da namorada, então meio que quando a filha voltou já tinha acontecido, né? E aí depois disso a gente criou um grupo da rua, justamente para poder falar desse movimento, né? Se tiver um movimento estranho, se comunicar e tal. E aí aqui em casa, por exemplo, todas as janelas, todas as portas, tudo tem grade. E é algo que eu não acho bonito, né? Eu não acho nem um pouco bonito a grade, mas, assim, é necessário. Nesse tempo da quarentena, eu lembro que no início da quarentena eu fiquei com medo da violência aumentar, principalmente porque as luzes estão muito paradas. Então, tipo, aqui, quando é, assim, tipo, 11 horas da manhã, 10 horas da manhã, não tem ninguém na rua, normalmente acontecem assaltos, né? Pessoal de moto passa, rouba. Gente, como é que vai ser nesse período que tá tudo sem movimento? E aí a gente sempre tranca as portas antes de dormir, né? Aqui em casa a gente ainda não foi roubado, ainda não, né? Mas assim, eu digo ainda porque é uma coisa que vira e mexe acontece aqui com os nossos vizinhos. E eu acho que esse negócio da segurança também impacta muito, né? Um detalhe, na quarentena também eu falei assim, ai pai, eu queria um cachorro, né? Eu já queria um cachorro antes, na verdade. Mas aí por causa da quarentena eu quis mais ainda. Eu falei, eu queria um cachorro para ficar mais tranquilo, tipo. Se acontecer algum movimento, o cachorro late, né? Porque queira que não é uma coisa que dá uma diferenciada. E aí, bem na época, minha amiga teve que viajar e deixou a cadela dela aqui em casa.
Então, acho que o desejo foi atendido, né? Mas como a segurança também impacta, e como isso é marcado no nosso ambiente, tem influência no emocional também. E de que forma você se cuida, né, Ingrid? Porque às vezes a pessoa se expõe a riscos, né? E isso fala dela, né? Às vezes mora num lugar super perigoso e deixa a porta aberta, ou não cria mecanismos para se tornar, para ficar mais seguro, para se sentir mais seguro. E isso vai falar dela. Então é legal a gente olhar para isso também, né? Posso seguir? Vamos lá. Cadê? As pessoas dentro da casa. Isso é algo que tem aparecido muito, principalmente nesse período de quarentena, né? Está sendo muito comum as pessoas aparecerem, né? De várias formas, como alguém passa, alguém abre a porta, ou a pessoa, você nota que o cliente está falando baixinho, 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 aí você pergunta, você está falando baixinho, porque eu estou com medo que alguém escute, né? Existem pessoas morando nessa casa também, e quando a gente está atendendo o cliente, essas pessoas de alguma forma estão aí, estão no campo, né? Outro dia eu estava dando supervisão também, e o psicólogo estava falando que ele estava atendendo e as crianças, os filhos da cliente estavam ali no mesmo ambiente porque não tinha como, tinham que estar ali. Então, eles estavam com um brinquedinho e a pessoa estava fazendo terapia. E o assunto que surgiu tinha a ver com as crianças, assim, tinha a ver com a imagem que as crianças tinham do pai, alguma coisa assim. E eu falei para o psicólogo, você pensou em convidar as crianças? Eles estavam ali do lado, né? Perguntar para as crianças o que eles estavam ali imaginando, estavam tentando encontrar uma resposta, as crianças estavam ali. Então, assim, usar as pessoas que estão na casa pode ser um caminho bem interessante também, né? Mas pensando assim no que pode surgir a partir das pessoas que estão na casa. Quem são as pessoas que moram ali? Como são as relações? As refeições, né? Quem prepara as refeições? Onde comem? Quem lava a louça? E por falar em quem lava a louça, existe divisão de tarefas ou fica tudo em cima de uma pessoa só? Se fica em cima de uma pessoa só, como ela se coloca e como as outras pessoas se colocam? Algum comentário até aí, Marcelo? Não, pode seguir. Televisão. Tem uma televisão em cada quarto? Só tem televisão na sala? Né? Existem casas em que escolhe-se só ter uma televisão, que é para não ficar cada um isolado num quarto e as pessoas terem que entrar em acordo sobre qual é o canal que vai assistir, todo mundo meio que obriga as pessoas a estarem juntas. Existem famílias que fazem isso, em outras famílias cada um fica no seu quarto. Existem alguns programas que todo mundo vê junto, aí todo mundo vai para a sala, enfim. Como é isso na sua casa? Quem controla o controle da TV? Né? E falar em TV, que tem um pouquinho a ver com isso também. E música? Ouve-se música? As pessoas ouvem música cada um com o seu fone ou tem a música na casa inteira? Ou em cada quarto? Quem escolhe a música? Quem se sente à vontade para colocar música e quem não se sente à vontade para colocar música? Internet. Como é o uso da internet? Às vezes fica restrito também a determinada parte da casa para que as pessoas não fiquem cada uma no seu quarto usando a internet. Como é isso? É compartilhado? Existe algum acordo? Outro dia eu estava vendo essas historinhas, esses memes, sei lá, alguma coisa assim, que falava de um pai que ele trocava todos os dias a senha do Wi-Fi da casa e ele só dava a senha do Wi-Fi depois que os filhos desempenhavam as tarefas que eles tinham que desempenhar. Então, lavou a louça, arrumou seu quarto, fez o dever de casa, então toma, aqui está a senha da internet. Né? Isso conta também da família, conta das pessoas envolvidas.
Como é isso na casa de vocês? Eu vou falar só as 3 outras coisas que tem a ver com isso, que o nosso tempo já está acabando, aí a gente abre para, né, em relação a tudo isso. Em relação ao enquadre terapêutico, né, de que forma a pessoa cuida do conforto ao ser atendida, como é escolher onde ela é atendida, onde ela é atendida. As pessoas falam, não, eu venho aqui para o quarto tal, porque a internet pega melhor. Eu fico no meu quarto porque eu me sinto mais à vontade. Eu escolho o quarto mais afastado da casa porque eu acho que assim as pessoas não vão escutar o que eu estou falando. Né? Que cuidados ela toma para proteger o sigilo? Eu pedi para todo mundo ficar lá junto na sala e eu vim para o quarto para ser atendido. Como é isso? Como são essas coisas? Foi. O que surge? O que vem aí? Alguém gostaria de comentar? Eu gostaria de comentar, assim, eu atendi um caso em que a situação é uma situação meio complicadinha, o marido é controlador e ele quer saber de tudo, é meio narcisista, assim, uma coisa bem significante. Aí, o que aconteceu? Estava atendendo a cliente, aí a casa tem 3 quartos, são 2 andares, ele bateu lá na hora da terapia porque ele queria ir no banheiro. Aí já é uma coisa meio estranha, né? Aí ele entrou no banheiro, ela abriu a porta, ele entrou e falou assim, entrou na tela e falou assim, olha, ela tem um humor, eu sou ótimo, ela tem um humor horroroso, ela pensei que isso aí, e saiu. Ele foi no banheiro, falou assim, olha, ela é bipolar, ela é não sei o quê, e assim, eu fiquei impactada, porque ele queria aproveitar aquele momento, aí falou, olha, você tem que cuidar, porque ela é bipolar, ela está de manhã, ele fez uma bariátrica, não sei o quê, e começou assim a falar assim, e foi embora. Bom, é só isso, só queria dizer isso. Aí, da outra sessão, a filha bateu na porta porque queria papel higiênico. E aí, foi conversar, trabalhar exatamente essa questão do espaço, né? Como que isso mostra, como que está a dinâmica deles, como é que eles estão nessa questão. Aí ela botou uma placa dizendo, estou em terapia, não atrapalhe, ninguém mais entrou. E ela começou a dividir o espaço dela, ela começou a delimitar mesmo, né? a botar limitar o espaço dela, né? E foi muito interessante porque ele ficou muito incomodado. E no momento em que ela entra na terapia da filha, que sem querer ela reclamando, daqui a pouco ela falou, olha, você acredita que eu entrei na terapia da minha filha? Olha que confusão que é essa. Ela fez a mesma coisa, né? Ela fez a mesma coisa, mas ela percebeu que ela, filha, desculpa, eu não sabia. Mas é interessante que ninguém consegue realmente respeitar o espaço do outro, que agora está sendo respeitado, né? Muito interessante isso. Não tô ouvindo, Fernanda. Vocês estão ouvindo a Fernanda? Não. Agora, talvez sim. Não. Não. Você tá com... Alguma coisa tá bloqueando o microfone, porque ninguém tá ouvindo, né? Agora congelou até a imagem também. Carol, melhor ir adiante, então. Por causa do horário. Mais alguém gostaria de dividir? Nosso tempo está acabando. Eu estou achando interessante como estudo, mas como a questão da pandemia não era exatamente essa de usar todos os recursos do espaço online, mas sim levar um acolhimento, eu achei interessante como que alguns colegas e nós aqui fomos fazendo, nós já fomos construindo com eles algumas coisas,
que talvez até tenha negado trazer essa forma, esse espaço. A gente já começou a colocar, olha, nossa forma de administrar esse sigilo, né? Eu não estou sabendo colocar a imagem, vai ficar assim mesmo, tá? Nós vamos ter que ver como que você vai ficar bem nesse atendimento de casa, para a gente poder fazer isso. Então, talvez, na minha vivência, eu tenha queimado algumas etapas ao ter conversado isso com as pessoas antes, mas para como eles vieram do atendimento já presencial para esse, eu entendi, nós entendemos junto, que era uma forma de estar construindo esse tempo que parecia curto, parecia de 1 mês, parecia de 2 meses, né? Então, estou achando muito interessante como enriquecimento, como construção de um outro momento, né? Mas, a princípio, parecia básico, questão do sigilo, combinar antes como é que seria, questão de combinar de que não teriam outras pessoas no espaço e como é que seria isso, essa viabilização, que esse tempo do atendimento seria um atendimento já de colocar uma placa ou de fazer alguma coisa, de combinar com as pessoas, de avisar. Só que no meu caso, por exemplo, eu encontro algumas pessoas que o resto das pessoas da casa, em alguns momentos, não sabe que ele está em terapia, não sabe que ele está... Eu já encontrei, assim, umas 2 ou 3 pessoas. Então, essa construção, ela foi sendo feita devagar, até as pessoas da casa saberem que ela estava tendo um espaço de reflexão sobre ela. E é muito interessante como realmente conta muito das pessoas. Então, só está vindo a complementar o que vocês estão falando, e eu estou ficando enriquecida com tudo isso. Uhum. Que bom, legal, Rosângela. A nossa ideia é justamente, como eu falei antes, abrir a caixinha de ferramentas, abrir possibilidades, trazer ideias. A partir daí, com certeza, vão surgir muitas outras ideias. E se vocês puderem, né, botar lá no fórum de discussões para a gente abrir ainda mais essa caixinha, eu acho que pode ficar algo bem bacana, né? Na semana que vem, a gente vai ter um outro minicurso, uma outra aula sobre experimentos, que é voltado para os recursos que a gente pode ter presencialmente, não só na casa da pessoa, como também o que a gente pode trazer para enriquecer o atendimento. Beleza? As inscrições já estão abertas, já estão no site. Eu queria dividir, que eu não sei se eu vou saber entrar nesse outro espaço, que a tecnologia está sendo uma conquista, uma questão do coach, ou pelo menos que anda por aí, e que eu trouxe numa construção de emergência com as pessoas que estavam tendo dificuldade de gerenciar esse espaço, né? Porque pessoas da área de empresário, do comércio, dessa coisa. Então, eu construí com elas, né, na medida do que elas quiseram construir, figuras, às vezes de gravura, de revista, de alguma coisa, que montasse um quadro para, se nós sairmos daqui um mês, 2 meses, ou para o final do ano, que coisas você poderia trazer de visualização. E aí eu vou mostrar uma aqui na tela, por exemplo. Dá para ver? Legal. Em vez de usar isso de uma forma muito metodológica, era uma construção que as pessoas iam fazendo. E aí, no momento inicial, inclusive, foi feito, cada um ia fazendo isso de um jeito diferente. Teve gente que ficou com um objeto só, com uma gravura só, mas como num primeiro momento emergencial, isso ajudou a mexer com a figura a fundo, ainda mais quando a morte estava virando tão figura e o resto do ano estava virando tudo fundo, né? Então, trabalhar isso que vocês estão falando está sendo muito interessante como enriquecimento até dessa questão aqui. Eu trouxe só para deixar também uma outra possibilidade, caso alguém tenha vivido isso que eu vivi, de pessoas que passaram uma desconstrução enorme com essa permanência em casa. Uhum. Legal. Bom, agora que foto já foi tirada, queria pedir para
cada um falar uma palavrinha, só uma palavrinha que represente como foi viver esse momento hoje. Tá. Para não ficar a bagunça que normalmente é, eu vou falando as pessoas, tá? E aí cada pessoa vai falando a sua palavrinha. Então eu vou seguir a minha ordem aqui, a ordem que está aparecendo na minha tela, tá? Então vamos lá. Mário Domingos. Tá. Qual a palavra que vem? Criatividade. Criatividade. Carmen. Criatividade. Criatividade Pensamos também. junto. Fernanda Torres. Você não abriu, não abriu. Tá silenciado. Oi, atenção. Atenção. Sol. Sol Bianchi. Ampliação. Sônia. Tá sem áudio, Sônia. Tem que ligar o áudio. Aí, foi. Não tá saindo. Alguém entendeu o que ela falou? Repete que a gente vai tentar ler o lábio aí. Fala. Opa, escreveu. Estar presente. Estar presente, Estar beleza. presente. É mais fácil do que ler o lábio, né, gente? Escrever ali fica muito mais fácil. Realmente. Vamos lá. Zélia. Possibilidades. Possibilidades. Ingrid. Possibilidades também. Possibilidades. Ju. Escavação. Eu fiquei uma coisa assim, meio que você está escavando, assim. Peg. História. Novas ideias. Fernanda. Digita porque não estamos escutando você. E é mais fácil do que ler lábio. Enquanto isso, pode ir pedindo para as outras. Contato. Enquanto a Fernanda não digita. Fernanda. Rosângela. Reconexão. Reconexão. Glaucieide. Glaucieide, você tá por aí? Ela tá meio cá, meio trabalhando, áudio. então pode ser que ela não... Tá. Qual a palavra? Tentando ligar o áudio. Conseguiu. Descobertas. Descoberta. Descoberta. Carol. Quero mais. Quero mais. Para mim, a palavra que vem é construção. Né? Gente, foi um prazer estar com vocês. Carol, quer fazer as honras aí? Pode fazer. É um prazer. Prazerzaço sempre. Muito bom estar aqui com vocês. Ver a participação das pessoas, conhecer um pouquinho. A cada aula a gente vai conhecendo um pouquinho mais das pessoas e isso é muito gostoso, é muito prazeroso. Então, foi muito bom. Calma, deixa eu admitir o Mário que caiu. Gente, foi um prazer, então. Daí a gente aguarda as pessoas para o próximo tema. Cuidem-se, então. Aguardamos vocês na próxima semana, quem tiver interesse, tá? Tchau, tchau. Gratidão. Gente. Beijos. Beijos. Tchau, tchau.